Eu queria ler um texto da Palavra de Deus hoje para você, que está no livro de Filipenses, capítulo 2, versículos de 12 a 13. Você não precisa abrir a Bíblia, porque vai estar aqui, né? São 2 versículos que o apóstolo Paulo ensinou para a gente. A gente vai meditar um pouquinho nisso, e em seguida a gente vai passar uma semana na presença do Senhor. Aleluia. Amém, Senhor. O texto diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e com tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Quando você lê a Bíblia, a tendência de todo mundo que lê a Bíblia assim é passar por cima do texto. É a nossa tendência inicial. Acontece muito com a gente. Às vezes eu olho a Bíblia e não vejo a profundidade do texto, eu tenho que voltar no texto. Esse é um dos textos que você precisa voltar muitas vezes, para que você possa se aprofundar nele. Porque esse texto fala de uma coisa que aparentemente é totalmente contraditória. O apóstolo Paulo está falando assim: eu peço uma coisa de vocês, que vocês operem a vossa salvação, e em seguida ele diz: porque Deus é que opera em vós o querer e o efetuar. Mas se é Deus que opera, por que eu tenho que operar? Esse é o meu ponto para você nessa noite. Porque eu estou falando sobre a responsabilidade humana na salvação. A salvação, queridos, é uma coisa muito ampla na Bíblia. Normalmente as pessoas, quando pensam em salvação em Jesus Cristo, elas pensam o seguinte: salvação significa eu aceito Jesus hoje para que eu possa morrer e ir para o céu. Isso também está incluído na salvação. Glória a Deus que isso é verdade. A gente não vai ficar vagando, nós não vamos ser almas penadas vagando por aí. Não, a gente vai morar num lugar preparado por Deus. Mas a salvação não é só isso. Eu quero trazer para você um aspecto da salvação que você precisa sair daqui desse lugar sabendo hoje à noite. A salvação, a gente pode dividir a salvação para depois da morte e salvação antes da morte. O meu ponto com você hoje à noite é a salvação antes da morte. Por que eu digo isso? Porque tem muito salvo que está salvo, que vai para o céu, mas que está perdido antes de morrer. Não perdido no sentido de que vai ser condenado eternamente, mas está meio que perdido na sua posição, perdido sem saber como é que opera os benefícios da sua própria salvação. Porque salvação não significa somente você ter um status divino de garantia após morte. Significa também que você tem que ser vitorioso no tempo presente. Você precisa aprender a ter vitória no tempo presente. Você não é chamado por Deus para viver de buraco em buraco. Você é chamado por Deus para viver de glória em glória. Aleluia. Amém, queridos? Então podemos dizer que existem muitos salvos que estão perdidos. Evangelho é vitória. Amém? Evangelho é vitória. Quando eu digo vitória, eu não estou dizendo que a gente não tem que ter uma vida isenta de tribulações. Não é isso que eu estou falando. Vitória não é a ausência de tribulação. Vitória é prevalecer contra a tribulação. O que eu creio do Evangelho? Eu não creio no Evangelho triunfalista, que é o Evangelho que diz assim: se você é de Jesus, você não deve ter problema. Isso é um Evangelho triunfalista. Eu creio no Evangelho de triunfo. Qual é a diferença? É um Evangelho que diz assim: os problemas certamente virão contra a minha vida, mas eu tenho uma garantia de Deus, que dentro de mim, se eu operar da maneira correta, não há problema na face da terra que o poder de Deus não possa destruir e não possa me fazer vencer. Glória ao nome do Senhor. Amém? A palavra de Deus diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo.
Está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. E o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, 37 o seguinte: e sabemos que no meio dessas coisas somos mais do que? Vencedores por aquele que nos amou. Você vê que nesses dois versículos, Paulo não está brincando com você. Ele está dizendo o seguinte: o Evangelho te promete vitória antes da morte. Não só depois dela, mas o problema é, nós estamos ainda vivendo na terra, nós temos que enfrentar coisas na terra, nós ainda não chegamos no céu, nós ainda não estamos isentos de um corpo fraco, nós ainda não estamos isentos de um psiquismo afetado pelo pecado, a gente tem problemas dentro de nós, e eu vou dizer para vocês uma coisa, amados, o maior problema é que a gente precisa de vitória interna. Nós não precisamos apenas de vitória externa, de prosperidade. Todas essas coisas são boas. Eu creio na prosperidade divina, mas a maior prosperidade que a gente pode ter na vida é a vitória interna que o Evangelho tem para nós. Amém? Quando a gente anda pela rua, a gente tem que ter certeza de que Deus nos chamou para vivermos uma vida de poder, de vitória. Sabe o que a palavra de Deus diz? Ela diz assim: que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. Isso já aconteceu à igreja. Isso não acontecerá no céu. Todos que são de Jesus foram arrancados de uma esfera espiritual satânica e foram plantados espiritualmente dentro de uma outra dimensão que já está em nós. O céu está dentro de mim. Glória ao nome do Senhor. O céu está dentro de você. E muitas vezes você não acredita nisso. O Espírito de Deus habita em mim, habita em você, para que a gente possa saber operar os benefícios que Jesus Cristo já nos deu na cruz do Calvário. E nós temos muitos. Nós temos muitos benefícios que a gente só precisa saber operá-los. É por isso que Paulo diz: eu peço que vocês saibam operar com temor e tremor a salvação de vocês. Então, simplificando, operar a salvação significa saber trabalhar em mim os benefícios da graça de Deus, para que a minha vida seja coerente com aquilo que eu digo que creio. Amém, igreja? É preciso operar isso. Porque uma coisa, amados irmãos, é a gente dizer para o mundo o seguinte: eu sou filho de Deus. Mas o mundo vai olhar para nós e vai falar assim: eu quero ver como é que um filho de Deus se comporta. Amém? A gente não fala isso para as pessoas: Jesus habita em mim. E as pessoas vão falar: ok, eu quero ver até que ponto esse Jesus faz diferença no teu viver. Porque o mundo cobra mesmo. Você quer ver como que o mundo cobra você? Vai para o Facebook e põe lá: sou crente em Jesus Cristo. Aqueles que não são de Jesus, eles têm um tom sarcástico. Eles têm o prazer de falar assim: eu quero ver a vida. Se você cair num buraco, num problema, você é apedrejado pelos incrédulos. Hello? Porque aí eles dizem o que a palavra de Deus diz no Salmo: onde está o teu Deus? Eles falam. Cadê aquele Deus que você diz que crê? Essa é uma experiência que, se você não passou ainda, e você é de Jesus, escreve aí no teu caderninho, você vai passar dentro de pouco tempo. Porque as pessoas, elas vão olhar para você, muitas delas, com essa sagacidade de falar assim: está vendo como que a vida cristã não funciona? Não é que a vida cristã não funciona, é a gente que não está sabendo operar o mecanismo da glória. Amém? A salvação, amados irmãos, é como uma máquina poderosa, em que Deus já colocou dentro de nós o maior poder capacitador em nós. Se a gente souber se autodeterminar com o poder divino, não tem quem possa vencer a nossa vida. Eu digo isso em nome de Jesus. Amém. Não tem. O apóstolo Paulo diz assim: se Deus é por nós, aleluia. Se Deus é por você, quem será contra você?
né? Será que é o teu vizinho que te odeia? Será que é a tua sogra? Será que é os Estados Unidos? As pessoas têm essa ideia de que o mundo é contra nós. Eu vou tirar um pouco dessa ideia hoje, dentro de poucos minutos. Amém? A primeira coisa que a gente tem que fazer, amados irmãos, para a gente operar essa salvação com poder, eu vou dar uma receitinha para vocês. A primeira coisa que você tem que fazer é aceitar responsabilidade. Você jamais será uma pessoa vitoriosa se você não aceita que você é responsável pela sua própria vitória. O responsável pela sua vitória não é o seu marido, esposa. O responsável pela sua vitória, esposa, não é o seu marido. Quando eu digo vitória, eu estou falando de felicidade. Porque nós vivemos nesse mundo hedônico. O que é um mundo hedônico? É um mundo que adora o prazer. Nós só sabemos ser felizes quando a gente tem todos os prazeres disponíveis. Aí eu me torno pseudo feliz. Mas a felicidade não está naquilo que o outro faz por você e nem naquilo que o outro deixou de fazer. Pode roubar a tua felicidade porque você aceita que você é um ser responsável diante de Deus. A responsabilidade é algo que Deus exige de nós para que a gente possa ser auto-feliz. Eu estou pregando melhor do que você está escutando. Amém? Quando você aceita a responsabilidade, você sabe que não importa a situação que você passar. Sabe uma coisa que nos faz infelizes? É a nossa reação às coisas que nos acontecem. Vou dar um exemplo para vocês. Pega o exemplo de duas pessoas que estão passando a mesma situação. 2 filhos gêmeos, que nascem dentro de um lar onde o pai é alcoólatra, abusa dos filhos, bate, é violento, bate na mãe. Pense nisso que eu estou falando. E são gêmeos, têm o mesmo genes. Mas um decide crescer com determinação de estudar, de trabalhar, de vencer, e o outro fica vitimizado por conta dessas situações e se enclausura dentro da alma e busca recurso no álcool, nas drogas, no sexo. E o resultado desses dois é totalmente invertido, porque eles escolhem caminhos diferentes por conta própria. Um escolheu a responsabilidade. Eu escolho o meu destino, não é o meu papai que escolhe o destino. O outro fala, não, o meu pai foi mal comigo, por isso eu vou ser mal também. Existe essa vitimologia no mundo hoje. Ou não? Tem pessoas que vivem assim a vida inteira. Pessoas que vêm para Jesus, são salvas e vão para o céu. Mas o passado ainda está amarrando a vida, porque elas sofreram na infância, porque elas continuam dizendo que o grande problema que elas têm hoje é o problema que elas tiveram uma família disfuncional. E eu vou dizer para você uma coisa, como pastor eu tenho que dizer para nós, para a igreja, que a gente tem que desafiar esse tipo de pensamento, amados irmãos. A gente tem que desafiar, a gente tem que ter 2 coisas. Compaixão por aquele que está sofrendo, mas também a capacidade de confrontação para que a pessoa aprenda a ser responsável, tire o dedinho da boca e cresça em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Existe essa necessidade da gente deixar de ser baby, deixar de ser bebê a vida inteira. Ai, o que meu pai fez para mim. Ai, meu marido me deixou. Quando foi que teu marido te deixou? Faz 30 anos. E você ainda está com essa cara, baby? Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Responsabilidade, irmãos, coloca em nós o desafio da mudança. A responsabilidade não dá o poder de mudar.
Mas a decisão de atitude, ela faz você mudar. Quantos acreditam nisso? Amém. O poder vem de cima, vem de Deus. É o que Paulo está falando. Operai a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus que te capacita. Dê pelo menos um passo. Resolva levantar da poltrona em nome de Jesus e falar: hoje é o meu dia da vitória. Amém. Hoje é o dia que eu deixo para trás todas as amarras do meu coração, da minha alma, que a minha infância trouxe. Eu nasci num lar pobre, mas eu não vou ser pobre a vida inteira. Eu vou trabalhar em nome de Jesus. Eu nasci numa periferia, mas a periferia tem que sair de dentro de mim. Esse é o grande problema da vida. Às vezes a pessoa ganha na loteria e sai da pobreza, mas a pobreza não sai de dentro dela. O cara que ganhou na lota agora, na Powerball, está super milionário, mas a cabeça do sujeito é paupérrima. Hello? O repórter perguntou: o que você vai fazer com essa grana, mano? Ah, eu não vou comprar uma outra casa maior, não, porque tem que limpar. Tem que limpar? Você não tem grana para pagar empregado para limpar a casa? Irmãos, esse é o grande problema. Quando Israel saiu do Egito, foi muito fácil para Deus tirar Israel do Egito. Pelo poder ele arrancou Israel do Egito. Mas sabe qual foi o grande problema para Moisés? Arrancar o Egito de dentro de Israel. Porque Deus está falando o seguinte: vem cá, filho, presta atenção no que eu vou fazer com você. Eu te tirei da escravidão, você vai passar um período de deserto. Presta atenção aqui em mim, irmão. Deus está falando com você, não se distraia. Amém? Eu vou ser breve, só vou pregar 2 horas e 45 minutos. Presta atenção. Deus falou assim: eu te tirei da escravidão, você vai passar um períodozinho de deserto que vai durar 11 dias, se você for obediente a mim. Presta atenção nisso. Se você me obedecer, durante 11 dias você vai passar calor, sol, você vai suar a beça, vai faltar água, mas eu vou mandar, você vai passar fome, eu vou mandar pão para você. 11 dias. Depois de 11 dias você vai entrar numa terra que emana leite e mel, e você vai ter uma prosperidade absoluta. Deus estava dando um mapa mental de como ia ser. Mas se você desobedecer, eu vou te levar pelo deserto, para dar a volta numa montanha. E sabe o que os caras fizeram? Foram cabeça dura e começaram a desobedecer a Deus logo de cara. Porque eles pensaram o seguinte: Deus nos tirou do Egito para nos fazer morrer no deserto. O crente pensa o seguinte: o crente que não conhece Deus é um salvo perdido. Vocês estão entendendo? Porque ele não tem a visão de Deus para aquilo que Deus fará no momento seguinte. Ele está passando uma dificuldade, ele já pensa o seguinte: pô, Deus, o Senhor não está sendo legal comigo. O Senhor me tirou. Às vezes você está numa legal assim, ó, o emprego fecha a porta, não é isso? E você vai para Deus e fala: Senhor, eu não estou entendendo, eu sou crente, eu dou dízimo na igreja. E Deus fala assim: peraí, comigo a coisa não funciona na barganha. Verdade. Eu sou um Deus que estabelece para você o que é bem e o que é mal. Se você confiar em mim, você vai bem. Se você não confia, você vai ter que aprender a confiar e vai dar a volta na montanha. Esse povo que deveria entrar 11 dias em Canaã, levou 40 anos rodando na montanha. Eu pergunto para você nessa noite: quanto tempo você quer rodar ao redor de uma montanha? Sem entrar na terra que emana leite e mel. Amém? Então, queridos, responsabilidade é uma coisa que exige de nós 2 coisas. Preste atenção: exige disciplina e exige domínio. Vamos repetir essas 2 palavras: disciplina e domínio próprio. A palavra de Deus diz, o apóstolo Pedro diz assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois,
a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra o quê? Você tem esse texto aí, gente? Se tiver, coloca aqui para mim, por favor. Se não tiver, deixa. Presta atenção. O que Pedro está dizendo é o seguinte. Traduzindo para um português moderno, século 21. Eu estou dizendo o seguinte para vocês. Eu peço, pelo amor de Deus, que vocês se livrem dos desejos, das emoções que a carne apresenta para vocês diariamente. Porque esses desejos e sensações e fissuras fazem maior guerra contra a alma de vocês. E eu tenho certeza do seguinte, que não tem um ser humano dentro dessa sala que não sabe o que Pedro está falando, porque você sabe muito bem que a natureza inferior promove maior guerra dentro da tua alma. E você não consegue ter paz. Aliás, quando você está fissurado pela carne, você não consegue chegar nada de espiritual, nada. E Paulo fala assim, Pedro fala assim, esse é o grande problema. Enquanto você não aprender a ser um mestre do seu próprio corpo e alma, você vai sofrer, cara. Paulo está dizendo o seguinte, as paixões carnais significa tudo aquilo que me domina e tira o foco do espírito. Pode ser um jogo. Eu sou viciado em game. Eu chego em casa e não converso com o marido. Por quê? Porque agora eu aprendi que existe um jogo chamado Angry Birds. Meu marido fala, filha, dá pra gente conversar um pouco? Pera um pouquinho, eu estou ganhando ponto. Existe essa fissura hoje da alma, da carne, em que o mundo apresenta isso para a gente todos os dias. E você fala assim, pastor, o que é carne? Carne é tudo que te tira o foco do equilíbrio e do domínio e do espírito. Isso é carne. Paulo diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixo dominar por nenhuma, porque no momento em que eu me deixo dominar, eu passo a ser escravo daquilo a que eu me apresento. Aí, por que eu estou falando isso? Porque o apóstolo Paulo disse no início que nós temos que saber operar a nossa salvação, e uma das coisas que a gente tem que fazer para operar a salvação é ter domínio. Nós precisamos aprender a ter domínio sobre nós, sobre o nosso pensamento. A gente precisa aprender a não falar muito. Pastor, pelo amor de Deus, o senhor pegou no meu fraco. Porque as pessoas têm personalidade variada, né? Tem gente que precisa dar um empurrão para falar. E tem outras que falam demais. Então, o que a palavra de Deus diz é o seguinte, ó. Aprenda a se dominar. Aquele que fala muito, diminua a falação para que tenha mais do Espírito. Você está pensando assim, esse pastor está viajando hoje na maionese. Não estou. Falar demais é carnalidade. Você nunca ouviu isso, mas eu estou falando em primeira mão para todos. Que uma das coisas que marcam a nossa espiritualidade é a capacidade de ficar em silêncio. Isso é importante que eu estou falando para você. Experimenta ficar em silêncio e você vai ver a guerra da sua alma. Essa é uma disciplina do espírito. Você ficar num lugar assim, fechar a boca, desligar o ar-condicionado, o aparelho de som, e fechar o seu coração e falar assim, Deus, eu preciso ouvir tua voz. Eu li um texto de um cara chamado Dietrich Bonhoeffer, que foi um teólogo alemão que viveu no tempo da Segunda Guerra Mundial. Esse cara foi condenado à morte por Hitler. Mas o que ele escreveu é incrível. Não sei se o Júnior tem aí. Ele diz assim, se saíres em busca da liberdade, aprende antes de tudo disciplina dos sentidos de tua alma, para que os desejos e os teus membros não te levem ora para cá e ora para lá. Casto seja o teu corpo e o teu espírito, plenamente sob o teu domínio, e obediente na procura do alvo que lhe foi colocado. Ninguém experimenta o mistério da liberdade, a não ser pela disciplina. A pessoa disciplinada e com domínio é uma pessoa livre, ao contrário do que todo mundo pensa. Quando os caras olham para a nossa vida, você é crente, você não bebe como eu bebo, você não está vivendo a vida. Não, eu estou vivendo a verdadeira vida, porque eu sei beber. Eu não estou falando, não estou sendo legalista, não. Eu não estou proibindo nada na igreja. Eu estou só falando o seguinte, a nossa capacidade de domínio, falar assim, eu quero isso ou não quero isso, é o que determina a nossa espiritualidade.
Amém, irmãos? Eu quero comer pouco hoje, eu quero beber isso. Isso é o que eu treino de domínio em mim. Ah, isso daí é uma tremenda batalha na sua alma para você ter mais do poder de Deus. Pastor, o que tem a ver comer e beber com Deus? Tem a ver tudo. Quando você aprende a dominar o seu corpo, você aprende a submetê-lo ao Espírito de Deus. E o Espírito então pode agir em você. Deus está tentando agir em você, mas você não consegue dar lugar a Ele. Amém? Então aquele que se domina acaba tendo vida de verdade. É o que a palavra de Deus diz. Amém? A terceira coisa que a gente tem que fazer para operar a nossa salvação, queridos, é saber diferenciar entre ser vítima e ser vitorioso. Porque o grande problema nosso é achar que os problemas da nossa vida são sempre culpa de outros. Este é um ponto que eu vou bater aqui durante uns minutos para a gente sair daqui com o seguinte conceito firme na nossa cabeça. Não tem um problema que afete a tua alma para pior que não seja permitido por você. Thank you, fofa, por esse. Não tem nada que te aflija. Você fala assim, não, o mundo é terrível, o meu vizinho é terrível, a minha mulher não sei o quê. Cara, não coloque a culpa da tua infelicidade no outro. Fala assim, eu estou assim porque eu estou permitindo que este sujeito ou aquela sujeita determine o que vai dentro do meu coração. Sabe por que eu estou triste? Porque eu sou egocêntrico. Não é porque meu cônjuge não está atendendo às minhas demandas. É porque eu sou egocêntrico. Eu só penso em mim, na minha barriga, no meu umbigo, o dia inteiro. Eu preciso ser satisfeito. Amém? Tudo o que você fala assim, consegue tirar a minha paz e não me traz alegria, é uma mentira. Porque, na verdade, é você que tem que aprender a operar a alegria que o Senhor está dando para você. Não é o teu vizinho. Você tem o knob. Você tem o quê? O termostato da sua própria temperatura. Aleluia. O que eu estou falando para você aqui é revelador. É você que determina o grau de fervor que você tem. Quando a Priscila falou, levante-se e clame ao Senhor, é você que controla isso. Ela está tentando controlar. Ela está tentando fazer com que você faça. Mas, na verdade, só você decide. Só você pode fazer. Gostei da sua orientação. Deixa eu tentar. Por quê? Porque está em nós o poder de nos animarmos. Está em nós o poder de nos alegrarmos. Entendeu? Então, a gente pode ser uma vítima e a gente pode ser vitorioso. Em inglês, eles dizem assim, você pode ser bitter or better. A vida pode se tornar bitter or better. Qual que você escolhe? Alguns se tornam bitter, amargos, mas outros se tornam melhores com os problemas, os mesmos problemas. Amém? Eu posso passar o mesmo problema que você, mas se você decidir diferente, você vai ter um outcome diferente, um resultado diferente. E o grande segredo da vida, irmãos, é a gente saber se autodeterminar em Cristo, porque Jesus nos dá o exemplo disso. Vou terminar com essa palavra. É Jesus que fala para nós o seguinte. Deixa eu tentar lembrar um texto bíblico aqui para você, que você vai ver como tem a ver. Né? A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz assim, e agora não sou eu que vivo mais, mas quem vive em mim? Cristo vive em mim. Caso encerrado. Agora, não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. Espera um pouquinho só. Eu não consigo enxergar um Jesus que senta numa cadeira, arrasado por aquilo que o mundo apresenta. Não consigo enxergar Jesus assim, down, preocupado com a bolsa de valores, com a inflação, valor do real. Jesus não olha para real, nem para dólar. Esse é o meu ponto. O fechamento da mensagem é o principal para nós. Presta atenção. Jesus habita em nós. Quantos creem nisso de verdade? Glória a Deus. Cara,
Jesus habita em mim. Eu não tenho direito nenhum de me permitir ser vítima. Eu tenho que arrancar de mim a vitimologia, a vitimização, e pisar na cabeça desse demônio, em nome de Jesus, e falar assim: Deus, quem determina o rumo do meu existir sou eu mesmo, mas em ti. Eu me determino pelo teu poder, sou eu que opero em mim a tua salvação, porque é o Senhor que opera em mim o querer e o efetuar. Amém. Aleluia. Quando você para de ser vítima, você muda. Essa semana eu fiquei impressionado de ver como a vitimização está na sociedade. Eu não vou dizer para você que não tenha racismo no mundo, ou que tenha abuso. Eu não vou dizer que não tenha bullying. Tem bullying. Mas eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. A gente só é vítima quando a gente se permite ser. Então, queridos, a vítima é sempre refém. Guarde isso no seu coração. Se você for vítima, você é refém daquele que te vitimiza. E um dos nossos grandes desafios como filhos de Deus é aprender a vencer tudo aquilo que o mal, o mundo quer fazer contra o nosso coração. Quem assistiu aquele filme Unbroken? O filme fala de um cara que viveu no tempo da Segunda Guerra Mundial, um soldado, e ele foi prisioneiro do japonês, um americano. Esse cara sofre o filme inteiro. E no final, eu vou contar já, no final. Você falou para não saber, mas é o jeito. No final, ele fica velho, ele é libertado pelos americanos e tal. Ele fica velhinho, ele era um corredor olímpico. Vale a pena você assistir, mesmo eu contando, vale a pena. E ele falou o seguinte: eu vou voltar lá no Japão e vou encarar de frente os caras que me massacraram, porque o filme é bravo. Se você assistir, você vai ter agonia da violência. Eu vou voltar lá e vou encarar os meus ofensores. E eu vou correr uma Olimpíada lá ainda. É um velhinho de 80 anos já. E ele corre a Olimpíada, ele encara os caras e fala assim: olha aqui, ele encontrou Jesus. É a coisa mais maravilhosa do filme. O filme foi dirigido pela Angelina Jolie, não é um filme cristão. Mas ele aceita Jesus, ele vira um homem de Deus. Ele falou o seguinte: a única vitória que eu posso ter na vida é ir lá e abraçar esses caras e falar assim: eu perdoo vocês. Sabe por que ele fez isso? Porque ele demonstra que aqueles caras não fizeram nada dentro dele. Deus fez. Glória a Deus. Este é o segredo da vitória. Quando aquela desgraça vem contra a tua vida, mas a fibra do teu interior não é manchada e quebrada por aquilo que acontece com você. Amém? Agora eu já contei o final do filme, você vai lá e aluga. Amém? Terminando. Quando a gente fala de responsabilidade, irmãos, a primeira coisa que surge na cabeça das pessoas é o seguinte: você precisa ser compassivo. Não diga para as pessoas que o problema é delas. Está vendo só como que é o grande problema? A gente precisa ter um grande cuidado entre ter compaixão e ter chacoalhão. A gente tem que saber trabalhar com essas duas coisas. Quando uma pessoa está sofrendo e você vê que ela está sendo passiva, ela precisa de um chacoalhão, você tem que ter compaixão dela pelo problema que ela está sofrendo, mas ao mesmo tempo tem que dar uma chacoalhada. Filho, vai à luta, em nome de Jesus. Amém? No tempo que eu era jovem, isso faz um tempinho já, estou ficando cada vez mais velho, tinha uma propaganda na televisão de uma calça que tinha saído na época, uma tal de calça Lee. Hoje em dia é True Religion, é Diesel, mas naquele meu tempo a calça Lee era o que havia em termos de novidade. Não vou perguntar quem é daquele tempo para não ficar chato. Mas tinha uma propaganda na televisão que dizia o seguinte: olha, não é a calça Lee que é cara, mano. É você que ganha pouco. Vai à luta. Relativizando o que era caro. É verdade. Não é o problema que você encara que é difícil. É você que não sabe encarar. Amém?
Deixe de ser vítima, vá à luta, levante a cabeça, né? Então, quando a gente encara uma pessoa que está passando por um grande problema, quer ver um exemplo só para finalizar, irmãos? Às vezes, as pessoas não têm resultados sobrenaturais simplesmente porque estão agindo com incredulidade. O problema não está em Jesus. O problema, presta atenção aqui, o problema não está em Jesus Cristo. Jesus já realizou toda a redenção por nós. Já nos curou, já nos abençoou. Mas nós somos super incrédulos e a gente não aceita isso. Se alguém chegar para mim, que eu estou passando uma grande luta, e falar assim, Israel, sabe qual é o seu grande problema? Posso falar a verdade? Você está sendo super incrédulo. Você está me acusando, quer dizer que você está colocando sobre mim a responsabilidade da mudança? É. Sabe por que é difícil falar isso? Porque todo mundo usa um outro mecanismo de compaixão apenas. Não, querido, eu entendo você, eu também passei por isso. Mas Jesus olhou para os seus discípulos e falou o seguinte, ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? Jesus tinha compaixão, mas tinha capacidade de confrontação. Há momentos em que a gente precisa aprender o seguinte, nós não estamos vitoriosos porque a gente não está sabendo ter fé de verdade, a gente não está sabendo operar a fé, a gente não está sabendo levantar a cabeça, a gente não está sabendo ir em frente, a gente está se deixando levar pela vida. E eu vou dizer para você, fechando essa mensagem, essa semana, Deus quer isso de nós. Amém? Às vezes a gente fala assim, estou ganhando tão pouco. Tem gente que diz assim, está faltando trabalho, pastor. Não acredito. Você acredita que está faltando trabalho? Nem na recessão de 2008, eu sempre falei para o pessoal, não está faltando trabalho, vai à luta. Tem trabalho. Mas é você que não está com vontade de encontrar. Vai que você sai de manhã e encontra. Vai ser um problema. Não? Eu conheço uma pessoa que foi procurar emprego, só fazer a ficha. O cara trouxe um uniforme. Começa hoje. Pô, mas eu não pedi para começar. Eu vim só fazer a ficha. Tem gente aqui no auditório que sabe o que eu estou falando. Então, queridos, é necessário que a gente saia daqui com uma coisa na mentalidade. A gente precisa saber se operar, saber se dominar, saber tomar responsabilidade sobre a minha vida, saber que eu sou feliz sempre, porque eu decido. Pastor, é possível isso? É possível, irmão. Sai daqui com a seguinte mentalidade. Você pode sair daqui decidindo o seu futuro. Você pode sair daqui decidindo esse dia. Decida esse momento. Decida ser feliz. Você está solteiro? Decida ser feliz solteiro. Quem enfiou na sua cabeça que você só é feliz se tiver assim com outro? Quem falou isso, amados irmãos? A gente tem essa tendência de olhar para a vida, para os filmes. Os filmes apresentam essa falsa filosofia da falsa felicidade. Não, cara, você tem que ser um vaso portátil de felicidade. Saia rindo pela rua em nome de Jesus Cristo. Porque o céu está dentro de você. Você é feliz solteiro e casado. É o que Paulo falou. Paulo falou o seguinte, ó, quem é solteiro, não procure casar. É Paulo que falou. Vai lá brigar com Paulo. Paulo, você está solteiro? Procure não casar. Está melhor assim. E se você é casado, procure não se separar. Aleluia! Hã? O mundo não enxerga a coisa pela visão de Deus. A gente enxerga pela essa ótica social doente, que está todo dia fazendo essa mídia nojenta na cabeça da gente, dizendo assim, você só é feliz dentro de certos padrões. Você só é feliz se tiver o carro do ano. Cara, mentira. Eu sou feliz se eu estiver dentro do Fusca. Porque não é o carro que me faz feliz. Tá certo que se eu tiver um BMW 0, eu vou ser um feliz mais confortável. Dinheiro não traz felicidade. Muitas vezes o dinheiro só te faz um miserável mais confortável. Agora, o que traz felicidade mesmo é o contentamento do espírito.
Quando você aprende a operar a tua salvação, você é feliz sempre, você é alegre.